Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos com o lema para essa semana que se encontra em Isaías capítulo 6, versículo 3, que diz: os serafins diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O profeta Isaías presenciou a manifestação de Deus dentro do templo do Senhor, e ele aponta para esse alvo, para essa questão de que Deus é Senhor, de que Ele é santo e de que a sua presença gloriosa está por toda a criação. Ele é o Senhor que controla todas as coisas e que tem tudo em suas mãos. Com essa palavra eu saúdo a todos e convido a iniciarmos o nosso culto no nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Baixemos a cabeça para orarmos. Pai amado, nós te agradecemos porque Tu és santo e Tu estás no controle de todas as coisas. Muitas vezes não percebemos isso ou achamos que o inimigo tem poder, tem força para se opor a Ti, que ele se coloca no mesmo nível que o Senhor. Mas sabemos que isso não é verdade, que Tu conduz todas as coisas para aquilo que Tu planejaste desde o início. Clamamos, Senhor, que nos abençoe neste culto, que a Tua palavra fale aos nossos corações e mentes e nos desperte para que anunciemos, para que preguemos a Tua palavra com clareza, com ousadia e com coragem. Perdoa-nos, Senhor, por ficarmos em silêncio muitas vezes diante de situações em que nós deveríamos falar de Ti, proclamar o Teu nome e a Tua bondade e o Teu poder sobre todas as coisas. Conceda a certeza do perdão e da salvação ao coração de cada um de nós. Por Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos e pedimos. Amém. Queridos irmãos, o que fazer quando somos perseguidos por nossa fé? O que os primeiros cristãos fizeram a esse respeito? Como eles agiram? Eu convido a lermos um texto que se encontra em Atos, capítulo 4, os versículos 23 ao 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes,
levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Entretanto, estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, de repente hoje muitas pessoas pensam que nós não temos perseguição, como nos tempos bíblicos. Mas uma breve olhada na internet vamos ver que isso não é verdade. Os cristãos continuam sendo perseguidos por causa da sua fé. Olhe essa notícia que foi veiculada semana passada, domingo passado, essa semana, na internet, nas redes de comunicação. Uma igreja católica localizada na região de Ondo, sudoeste da Nigéria, foi atacado por um grupo de homens armados neste domingo, durante a celebração da missa matinal. De acordo com a polícia local, os criminosos mataram 50 fiéis e deixaram vários outros feridos. Entre as vítimas estão mulheres e crianças. A Nigéria é o país onde mais morre cristãos ultimamente no mundo. 70% dos cristãos mortos pelo mundo estão na Nigéria, na atualidade. Fora a Nigéria, outros países como Coreia do Norte, Eritreia, no continente africano, Índia, China, Paquistão, Irã, Líbia, dentre outros países, os cristãos estão morrendo, estão sendo perseguidos e caçados por causa da sua fé. De repente podemos ficar contentes que aqui nós não temos perseguição. Talvez não como está acontecendo nesses países mencionados, mas nós também sofremos perseguição. Principalmente por não podermos mais expor nossa fé. Facilmente somos chamados e classificados como intolerantes ou como fundamentalistas e radicais. O que fazer? O que a Bíblia nos ensina a esse respeito, sobre essa situação? A primeira coisa que nós precisamos entender é que enquanto estivermos aqui neste mundo, isso não vai mudar. Aliás, tende a piorar. A perseguição nunca vai terminar aqui neste mundo. O relato que nós lemos hoje de Atos dos Apóstolos fala da perseguição e como os primeiros cristãos lidaram com isso. Para entender melhor o texto de hoje, nós precisamos voltar lá no capítulo 3. Os apóstolos Pedro e João foram ao templo para orar. Essa era uma prática muito comum dos primeiros cristãos. Eles sempre iam ao templo para orar, para ouvir a palavra de Deus. Eles levavam muito a sério a comunhão entre os demais irmãos, no ouvir e no meditar a palavra de Deus juntos. Eu venho falando sobre isso há um bom tempo. A coisa mais comum na nossa época
é ouvirmos: eu não preciso ir na igreja, eu posso fazer as minhas orações em casa. Isso é um problema. Isso nos acomoda. Isso faz com que a gente se afaste da comunhão do corpo de Cristo, onde nós não deveríamos nos afastar. Hoje, quando nós falamos da importância da comunhão com outros irmãos na fé, muitas vezes já somos rechaçados por pessoas que se dizem cristãos. Isso não é importante, dizem eles. Pedro e João encontraram um homem aleijado na porta do templo. Sempre alguém levava esse homem lá para que ele pudesse ficar ali recebendo esmolas. E vendo aquela situação, Pedro disse: não tenho nem ouro nem prata para te dar, mas o que tenho eu te darei. Levanta-te. E pegando aquele homem pelas mãos, o ajudou a se levantar. Ele ficou de pé, foi curado, começou a andar e entrou no templo pulando e dançando de alegria por causa desse milagre que aconteceu na sua vida, que Deus fez através do apóstolo. Todos começaram a louvar por aquele milagre, pois conheciam aquele homem, sabiam que ele tinha uma deficiência. Pedro lhes ensinou que aquele homem foi curado em nome de Jesus Cristo, o qual foi acusado, julgado e condenado como se fosse um impostor. Afirmavam que ele anunciava coisas erradas sobre Deus, que ele era um herege, e soltaram um bandido, alguém que oferecia risco para a sociedade, ao invés de soltarem o inocente, o príncipe da vida, que servia as pessoas em suas dificuldades. Preferiram coisas erradas do mundo, ao invés das verdades de Deus. Aquele paralítico teve fé e por isso foi curado. E Pedro chamou todos ao arrependimento e a uma mudança de vida, de atitude. Apontou para o caminho certo, para o caminho da salvação, da verdadeira paz. Contudo, vendo os sacerdotes e os mestres da lei, que os apóstolos ensinavam em nome de Jesus Cristo, mandaram prendê-los. Mas muitas pessoas chegaram à fé com essa pregação e com aquilo que eles presenciaram no templo. Contando só os homens, a Bíblia diz que foram em torno de 5.000 que se converteram a Cristo, a verdade de Deus. No outro dia cedo, os sacerdotes se reuniram e interrogaram Pedro e João. Eles queriam saber com que autoridade, em nome de quem eles curaram o aleijado. E os apóstolos afirmaram com todas as letras: foi em nome de Jesus Cristo. Eles fizeram isso na força do Espírito Santo. Os sacerdotes se admiraram com os apóstolos, porque eram homens simples, com pouco estudo, mas que falavam com muita sabedoria, com muita convicção. Então os sacerdotes decidiram, proibiram os apóstolos e os ameaçaram se eles falassem novamente de Jesus Cristo. Eles o soltaram, mas antes Jesus Cristo tocou no coração desses apóstolos por meio do Espírito Santo, e os apóstolos disseram o seguinte às autoridades que estavam ali, questionando eles, perseguindo eles por causa do seu ensino: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Porque não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Atos 4, 19 a 20.
Os sacerdotes os ameaçaram com muita força, mas os soltaram. Não tinham como negar o milagre, e em seguida Pedro e João foram e se juntaram aos demais cristãos, lhes relataram tudo o que havia acontecido, assim como normalmente nós procuramos os nossos familiares mais próximos quando nós queremos falar de algo ruim, de algo grave que aconteceu na nossa vida. Os apóstolos também procuraram a família cristã para ter comunhão com eles, para falar daquilo que Cristo fez através deles, do que o Senhor operou através deles. Foi o que Cristo disse sobre os irmãos que fazem a vontade de Deus. Estes são meus irmãos e minhas irmãs. Marcos 3, 31 ao 35. Quanta alegria deve ter sido ver Pedro e João ali junto da igreja novamente, de ouvir o que Deus fez por eles e através deles. É admirável ver que eles não ficaram naquele momento discutindo o que havia acontecido, mas que imediatamente ao relato que eles trouxeram, eles se colocaram em oração. O texto bíblico diz: todos se uniram em oração e clamor a Deus. Eles recitaram a palavra de Deus, o Salmo 2, para se fortalecerem diante da ameaça. Eles voltaram seus olhos e corações para o que a palavra de Deus diz. Mencionaram palavras de Davi, quando ele questionava Deus, o Todo-Poderoso, por causa da arrogância dos projetos das nações contra Deus, das autoridades. Os governantes se unem contra Deus e contra seu Filho Jesus Cristo. Ora, os primeiros cristãos viram isso acontecer. Os poderosos Pilatos e Herodes e muitos líderes religiosos do povo de Israel se uniram contra o Senhor, o condenaram e o mataram. Pedro, João e os demais irmãos ali reunidos agora clamavam a Deus sobre essa situação e pediam que Deus lhes desse coragem e sabedoria para anunciarem o Evangelho com clareza, enquanto o Senhor realizava os seus milagres, curas, sinais em nome de Cristo. Queridos irmãos, a igreja que ora, sinceramente, se conscientiza sobre para onde e para quem devem olhar, diante das inúmeras situações de sofrimento, de provações, de perseguições que vieram a sofrer. Essa atitude é que lhes dá ousadia, confiança e obediência, e nós precisamos reaprender isso. Ao terminarem de orar, o lugar onde eles estavam tremeu. Eles sentiram novamente o agir do Espírito Santo e continuaram pregando, anunciando a Jesus Cristo com sabedoria. Essa oração dos primeiros cristãos nos demonstra o quanto eles tinham confiança, fé na soberania de Deus sobre todas as coisas. Diante da violência, da perseguição, a igreja afirmava o controle de Deus sobre toda a situação. Ao invés de pedir segurança física para eles, os discípulos pedem mais ousadia, mais coragem para testemunhar do Evangelho do Senhor. Eles não se deixaram intimidar pelas ameaças que sofreram. Normalmente Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, usa a expressão cheios do Espírito Santo para falar da intervenção do Espírito que capacita os cristãos a falarem do Evangelho. Lembram qual foi a ordem dos sacerdotes?
Eles ameaçaram e mandaram que não anunciassem mais o Evangelho de Cristo. Não falem mais dessas coisas que nos incomodam. Qual foi a atitude dos discípulos? Antes obedeceram a Deus do que aos homens. O Espírito Santo de Deus enche os cristãos de coragem diante da intimidação do mundo e do diabo. E o fim da oração, o Espírito Santo deu um sinal parecido com o dia de Pentecoste. Diante da crescente ameaça aos discípulos, eles decidiram orar. Eles recitaram a palavra de Deus e pediram coragem. E isso é outra coisa que nós precisamos reaprender. Fundamentar nossas orações, primeiramente na palavra de Deus, não apenas em nossos desejos, como muitas vezes fazemos. Irmãos, essa atitude de se orientar na palavra de Deus vai nos ajudar, vai nos fortalecer diante daquilo que nos assusta. Deus já havia previsto, anunciado, por meio de Davi, ao longo da sua palavra, haverá perseguição, injustiças contra os seus planos, contra seu ungido, contra o Messias Jesus Cristo, contra os seus filhos. Aqui nessa história, nós vemos essa profecia se concretizando. Hoje, nós percebemos isso acontecendo. Mas diante da perseguição, triunfa a fé, a confiança em Deus. Os inimigos de Cristo podem até planejar coisas contra Ele, contra seu povo, mas Deus, só Deus pode permitir que algo lhes aconteça. E isso deve obedecer aos seus propósitos. O desejo ardente dos cristãos não foi proteção do seu grupo aflito num primeiro momento, mas o desejo ardente da igreja foi de que eles recebessem coragem, ousadia para anunciar a palavra de Deus, para ensinarem e anunciarem o que é certo, o que leva à verdadeira vida e à salvação eterna. Não podemos ter medo de falar dessas coisas. Precisamos clamar a Deus como eles fizeram. Que o Espírito Santo nos encha de coragem, de alegria em falar daquilo que Cristo fez e faz em nossa vida. E em resposta a essa oração, sem interesses pessoais e audaciosa, o Senhor lhes deu um sinal, fazendo aquele lugar tremer. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É o que nós aprendemos na Bíblia. Não deixemos que intimidações nos impeçam de realizarmos a obra para a qual nós fomos chamados. Anunciarmos a Jesus Cristo, aquele que nos dá a verdadeira paz. Que assim seja. Que o Espírito Santo de Deus nos encha de coragem e de ousadia. Amém. Convido a abaixarmos a cabeça e orarmos. Pai, nós te agradecemos pelo teu Santo Espírito, que é derramado sobre todos aqueles que clamam com sinceridade e com o desejo de te servir. Ajuda-nos, Senhor, diante das perseguições, das provações, das tentações, a olharmos para a Tua palavra, para a Tua promessa e a nos fortalecermos nisso e a falarmos do Teu amor com alegria, com convicção, com coragem. Te pedimos, Senhor, que continue guardando nossas famílias, nossos lares, nos protegendo também os teus filhos e filhas espalhados pelo mundo.
dando ânimo, dando esperança, coragem. Queremos, Senhor, pedir que Tu estejas guardando e protegendo o Gregório. Cura ele, Senhor, restaura a sua saúde para que ele fique forte e cresça, Senhor, com saúde, trazendo alegria para a sua família. Guarde e proteja a Rosália, a Cristiane, o Célio, também a Iraci e todas as demais pessoas que estão enfermas, que estão acamadas, enlutadas. Entregamos tudo nas Tuas mãos, na certeza de que Tu nos ouve e nos atende, e aquilo que não lembramos queremos incluir na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso esteja sobre ti. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Fiquemos na paz do Senhor. Amém. Senhor, oramos agora por todos de fora, ainda não tem luz. Senhor, dá-lhes o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa-nos todos, ouve nossa voz. Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto.